Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje estaremos vendo aqui tudo sobre loops em Python. Então, eu fiz um tutorial aqui bem rapidinho, bem objetivo, para passar por todos os tipos de loop que o Python tem, desde os simples até os mais complexos, até usando data frames, até usando paralelismo, entre outras coisas. Então, vamos lá. Então aqui, começando pela seção 1, a gente tem os loops básicos do Python. O loop for simples e o loop while, que também é bem simples. Então, o mais simples aqui dentro do for é o loop utilizando a funçãozinha do range, que o que ele faz? Nesse caso aqui, como a gente não colocou um número inicial, ele vai fazer de 0 até o número que a gente estabelecer aqui. No caso, então, eu estabeleci o 5 e o que irá acontecer nesse loop? A cada iteração, começando do 0 até o 5, o número aqui do i, né, o valor da variável do i, ele vai se alterando até chegar no 4, tá? Porque o 5 é o upper bound, ele não é contado. Então aqui a gente tem 5 números, né, de 0 até 4, lembrando que nessas operações no Python e na maioria das linguagens de programação, eles começam pelo índice 0. Então, se a gente estabelecer aqui na frente um númerozinho antes, aí ele vai começar pelo número. Então aqui ele começou pelo i. E a gente também pode fazer pulando casos. Então aqui eu vou pular de 2 em 2 e ele faz o 1, o 3, não chega ao 5. E eu também posso fazer inversamente. Se eu colocar menos 1 aqui, por exemplo. Opa, aí, aqui no caso, como é inverso, eu tenho que colocar o 5 primeiro e o 1 depois. Então, inversamente, tenho 5, 4, 3, 2, né? E aí, se eu colocar o 0, ele vai até o 1. Se eu colocar até o menos 1, ele vai até o 0. Enfim, indo para o loop while, ele tem um comportamento bem semelhante, porém aqui a gente tem que incrementar a variável. Então a gente estabelece um x aqui fora do loop do while e eu tenho que ir incrementando, né? Então aqui eu vou ter o mesmo comportamento de 0 até 4. Aqui no caso o upper bound é o 5, eu estou colocando menor para exemplificar o upper bound, mas por exemplo eu posso colocar um menor igual, que aí ele também vai contar o 5. E eu sempre tenho que fazer esse ajuste aqui para o x mudar de, de estado, né? No caso, ele vai incrementando de 1 a 1 e o valor da variável ele vai mudando conforme o loop for acontecendo, porque senão a gente vai gerar um loop infinito. Então aqui, por exemplo, eu vou tirar essa linha aqui, só para exemplificar. O que acontece? Isso, né? Loop infinito, eu vou ter que interromper o kernel aqui e executar novamente. Enfim, tudo reiniciado, né? Incrementamos aqui novamente o x mais igual a 1 e ele funciona corretamente. Usando agora condições do loop, então eu tenho um for aqui, ao invés de utilizar range, eu utilizei uma lista de números aqui para exemplificar uma maneira diferente de fazer para vocês. Pode ser tuplas, pode ser listas, pode ser dicionários, aqui eu utilizei a lista como exemplo para seguir o raciocínio que a gente estava utilizando. Então ele vai iterar de 1 até 5, utilizando esses números. O num vai ter o valor mudado primeiro para o 1, depois para o 2, depois para o 3, até chegar no 5. E aqui eu tenho uma condicional, né, que é o if. Então o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o número, na iteração atual, o resto da divisão dele, que é esse símbolozinho aqui de porcentagem, por 2 é igual a 0. Então todo número par, quando a gente divide ele, o resto é 0. 2 dividido por 2, né, sobra resto 0. 4 dividido por 2, sobra resto 0. E assim por diante. Então aqui eu vou checar se o número é par. Certo? Então 2 e 4 pares. Usando o condicional aqui, tudo funcionando perfeitamente. Vamos então para a seção 2, onde a gente tem alguns loops um pouco intermediários. Então, nesse caso aqui, a gente começa a utilizar algumas funçõezinhas um pouco diferentes. Né? Ao invés de utilizar o range aqui, eu vou usar enumerate. O que ele faz? Ele vai iterar sobre um objeto, nesse caso aqui, novamente, uma lista. E toda iteração, a variável fruta vai mudar de valor. Então, ele vai receber primeiro maçã, depois banana, depois cereja. Tudo bem até aqui. Porém, no enumerate, o que ele faz? A gente tem que estabelecer aqui uma variável que vai servir como índice. Então a gente consegue aqui fazer esse controle do índice, né? Então a maçã está na posição 0, a banana está na posição 1 e a cereja na posição 2, e assim por diante. Semelhante a isso, a gente tem a iteração paralela com o zip, que é outra funçãozinha. E o zip, o que ele faz? Ele simplesmente
junta aí duas ou mais listas ou objetos, né, como as tuplas também, só que eu itero em pares. Então aqui eu tenho uma lista que é somente de nomes e uma lista que é somente de dados. Mas quando eu utilizo aqui o zip, com as listas aqui dentro, eu consigo iterar em pares, né? E isso facilita porque a gente não precisa acessar diretamente usando os índices, né? A gente também pode aqui iterar sobre os dicionários. Então eu estabeleci um dicionário aqui chamado dados, onde eu tenho o nome e a idade, né, sendo as chaves do dicionário. E aqui os valores são Alice, 25 e também a chave da cidade de aqui, né? Tem a chave da cidade e a cidade é São Paulo. Então, eu vou fazer um for aqui, onde a primeira variável aqui vai servir para a chave e a segunda para o valor. Então, quando eu rodo isso aqui, eu consigo acessar aqui diretamente aqui na primeira iteração, como o nome é a primeira chave do dicionário, ele itera aqui e coloca o valor de Alice, depois idade e depois a cidade. Então, é bem semelhante, porém, aqui a gente utiliza essa funçãozinha aqui que é o itens, né, que na verdade é um método para os objetos de dicionário. O que ele faz? Ele simplesmente coloca em tuplas, né, semelhante ao que a gente tinha visto ali em cima com as listas. Então, se eu dar uma olhadinha aqui, a gente vê que são tuplas. Então, são pares, né, a gente acessa pelo par. Então, nome primeiro é Alice, idade 25 e cidade São Paulo, ok? Agora, vamos para a seção 3, onde é um pouco mais complicado. A gente vai utilizar uma bibliotecazinha aqui que não é integrada no Python, mas a gente consegue instalar rapidinho aqui usando o pipistal pandas. E aqui, esse objeto, ele simplesmente consegue, né, simular algumas tabelas para a gente, que são chamadas de data frames. Os data frames, eles são um tipo de objeto bidimensional, e que geralmente são bidimensionais, né? A gente consegue colocar diversos índices dentro deles, mas da forma mais comum deles, mais fácil de se lidar, são bidimensionais e se assemelham muito a tabelas normais, tanto de banco de dados ou tabelas Excel, assim por diante. Então aqui, para exemplificar, eu criei aqui a partir de um dicionário, né? Onde eu coloquei que o nome vai ter esses valores, Alice e Bob, e idade 25, 30, e a gente tem uma tabelinha aqui, certo? Então, essa tabelinha já é bem mais amigável para a gente conseguir olhar, né, os dados. E a gente consegue também fazer operações dentro desse data frame, agrupamentos, entre outras coisas. Então, inicialmente aqui, o que eu tenho para mostrar para vocês? Essa funçãozinha que chama iterRows. Então, ela também é uma funçãozinha que vem dentro do Pandas, e ela facilita o acesso às informações dentro do data frame, de forma que a gente utiliza aqui o for, né? Mas é um método melhor para iterar sobre os data frames, porque ele é otimizado para isso. A biblioteca, ela otimiza isso aqui para a gente, e para conjuntos de dados muito grandes, é mais interessante utilizar essas funções integradas dentro do Pandas do que utilizar o range, por exemplo, ou usar o enumerate por questão de performance, tá? Então aqui, exemplificando, eu quero puxar o nome e eu quero puxar a idade, e aqui eu também vou somar um 10 à idade, para vocês verem que dá para fazer cálculo sim em cima disso. Então, inicialmente aqui o nome é Alice e a idade é 25. Eu somei com 10, 35, e o segundo elemento que é o Bob, né? Eu acessei aqui o nome e acessei a idade também e somei 10 a idade e virou 40, né? Então, essa iteração é sobre as linhas do data frame. Então, eu acesso primeiro esse valor, que ele é como se fosse uma tupla mesmo, e depois esse valor aqui. Então, eu tenho que acessar aqui row, que é o objeto, e eu depois coloco o nome da coluna aqui dentro entre colchetes, certo? Agora, a gente tem um métodozinho também que chama apply. Esse apply, ele serve para fazer operações dentro dos data frames de forma mais objetiva, mais clara, mais legível e também mais rápida. Então, eu, por exemplo, aqui, como eu tenho o índice, eu poderia, de certa forma, acessar esses valores pelo índice no data frame aqui e mudá-los aqui, somar essa idade a 10.
Porém, o apply ele é muito mais simples. Por quê? Porque eu simplesmente pego toda uma coluna, né, no caso aqui eu selecionei idade, e eu quero somar mais 10, né? Eu utilizei aqui a funçãozinha do lambda, que ele simplesmente simula uma função sem nomear, né? Então, ao invés de criar uma função aqui que faz, por exemplo, soma idade, né? Que vai receber um x, e ele vai fazer um retorno com x mais 10, dessa forma, eu simplesmente aplico o lambda. Então, aqui eu vou rodar duas vezes, utilizando as duas funções, para vocês verem que ambos vão funcionar. Então, aqui a novidade é 35 da Alice e 40 do Bob. Se eu vim aqui e simplesmente chamar a função soma idade, eu vou ter a mesma coisa. Acabei de rodar novamente e ele funciona da mesma forma. Para vocês verem mudando aqui, eu vou somar 20, né? E aqui já mudou novamente, ok? E também dá para a gente utilizar agrupamentos com group by, que também é uma função integrada do Pandas. Então, a gente tem aqui um data frame novo, onde eu tenho grupos que se repetem, né? E tenho valores aqui diferentes. E agora eu quero iterar sobre os grupos, né? Então, eu consigo, por exemplo, estabelecer aqui um group by no grupo. Então, ele vai selecionar que isso aqui, que o grupo, né, é como se fosse um índicezinho, em que ele vai selecionar separadamente, primeiro, o grupo A e depois separadamente o grupo B. Então, quando eu rodo aqui, a primeira iteração é do grupo A e a segunda iteração é do grupo B. Então, eu selecionei aqui, eu consegui filtrar, né, primeiramente os grupos e iterar sobre eles. Agora, indo para a quarta e última seção, a gente tem o paralelismo com multiprocessing. Então, isso aqui já é um método mais avançado no Python, já é algo um pouco mais complexo, então fiquem tranquilos se vocês não entenderem de primeira. Mas eu quis trazer para vocês porque é algo interessante de se ver funcionando, porque basicamente o Python, quando a gente faz todas essas operações mais simples, ele trabalha de forma sequencial. Então aqui tem uma exemplificação de, por exemplo, se eu quiser resgatar um valor, ou por exemplo, considerando que cada número desse aqui é uma operação, né, uma chamada de função, por exemplo, como que ele faz? Ele vai fazer sequencialmente. Então ele vai, por exemplo, fazer a operação 0, aí depois fazer a operação 1, depois fazer a operação 2, até chegar na 9. Então, vamos supor que isso aqui sejam chamadas de funções. Cada função, dentro de um for, ela vai ser chamada uma vez até chegar no 9. Se cada função dessa demora 1 segundo para rodar, a gente aqui, então, nesse processo todo, a gente vai demorar 10 segundos, porque começa com 0, terminando no 9, então 10 segundos, certo? Quando a gente tem paralelismo, a gente consegue dividir o seu processador do computador, para fazer isso em quebras. Então, o processador do computador ele é muito potente, só que quando a gente não especifica para ele que a gente quer fazer o paralelismo, ele faz sequencial e aqui a gente está poupando demais o processamento. Aí o que eu faço? Eu simplesmente posso estabelecer uma quebra no processador em que cada partezinha do processador vai fazer uma operação. Então, nesse caso aqui, eu separei em threads, né, que são esses pedacinhos do processador, e cada thread dessa, ela vai executar uma operação e depois vai partir para outra. Porém, cada thread aqui, elas vão fazer de forma paralela. Então, elas vão começar juntas e o processo irá terminar de forma bem mais rápida. Aqui, no caso, demoraria 10 segundos, certo? Como eu tenho 4 threads aqui e está exemplificado que a thread 1 e a thread 2 vão fazer 3 processos, isso aqui provavelmente vai terminar em 3 segundos, dado o exemplo, né, que eu falei no início. Então, a thread 1 vai fazer a operação 0, a operação 4, a operação 8, a thread 2, 1, a 5 e a 9, simultaneamente, e aí durará 3 segundos. E aqui vai terminar antes, né, a thread 3 e thread 4, como elas vão demorar 2 segundos cada, vai terminar antes. Então, todo esse processo aqui demorará 3 segundos, enquanto aqui a gente vai demorar 10 segundos. Então, indo aqui para ver como que faz isso, a gente tem que importar essa função aqui, que é a do threadPoolExecutor, que é basicamente um local onde os trabalhadores, né, que a gente coloca como trabalhadores, que são as threads, elas vão ficar e elas vão receber o comando. Então, inicialmente aqui, o que eu vou querer fazer? Vou querer definir uma função que é trabalho, e eu vou pegar o número e vou elevar ao seu quadrado.
Então, eu vou utilizar aqui, dentro do thread pool executor, as operações que eu quero. Dentro de resultados, o que é que eu quero, então? Uma lista em que a execução vai retornar, através da função trabalho, o resultado, né, dessa função aqui, o retorno dessa função, para um range de 0 até o 10. Né? Então, ele vai fazer, basicamente, esse processo aqui de 0 até 9. Então, quando eu rodo aqui, a gente tem todas as potências, né, dos números aqui, elevado a 2, caso o número é elevado a 2, certo? Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Esse vídeo foi realmente para exemplificar para vocês que o for, né, o for e o while, eles são apenas operações básicas de loop no Python e a gente pode explorar de diversas formas isso, a gente pode utilizar de diversos meios, utilizar funções diferentes aqui, bibliotecas diferentes, né, como pandas, para também operar sobre objetos diferentes, né, como o data frame, e também usar paralelismo aqui para ajudar nessas operações que são mais complexas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, eu estarei respondendo. Se vocês quiserem que eu traga aqui mais algum tópico que eu deixei de explicar, ou algum tópico que vocês têm interesse que eu explique, só deixar nos comentários que eu estarei respondendo também e possivelmente trazendo vídeos. Deixarei na descrição as redes sociais do canal, o link do GitHub também, onde a gente tem todos os códigos dos vídeos, eu deixo tudo lá, então vocês podem dar uma explorada. E também, obviamente, esse notebook aqui para se vocês quiserem testar, ok? Fico por aqui, até a próxima, é nóis!